Boa tarde. Olha nós aqui, sejam bem-vindas. Boa tarde, nosso sábado. Boa tarde, Fabiola. Seja bem-vinda. Nosso sábado de live, Pastora Maria da Cruz. Sejam bem-vindas, mulheres. Glória a Deus por mais um sábado, às 17 horas aqui, junto com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, com a presença de cada uma de vocês, com a família de vocês aqui representada junto. Como é bom. Já quero aqui adiantar para vocês que um pouquinho aqui antes de eu começar essa live, o Espírito Santo colocou um propósito no meu coração. E eu quero essa semana fazer uma live especial com vocês, terça e quinta, às 7 da manhã. Além do sábado, nós vamos fazer uma live, e especialmente essa semana, na terça às 7 da manhã e a quinta-feira às 7 horas da manhã. Para dar uma start no seu dia, assim, com a palavra revelada do Senhor, com devocional de Deus para sua vida. Então já quero aqui te dizer que nessa terça-feira e nessa quinta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui, né, aqui na direção do Espírito Santo, para trazer para você um devocional, para nós começarmos um devocional aqui, poderoso essa semana. Falando para você que tem me perguntado sobre o nosso encontro mudou a data por motivos muito importantes. Porque um novo lugar nos surgiu para que a gente faça esse evento, né? Esse encontro de mulheres ajudando mulheres, que tem sido tão poderoso. Porque nós teremos uma convidada muito especial que vai vir, né, que vai estar em Goiânia. Então nós precisamos, né, dar uma ajeitada na agenda para receber essa mulher que vai trazer uma palavra que eu não vou dar spoiler, né? Vou falando para vocês aqui no decorrer, vocês vão receber os banners informativos de inscrição, né? Mas esse encontro vai tem como tema Mulher Espiritual. E será poderoso, irmãos, como todos os nossos encontros têm sido poderosos. Então eu louvo a Deus, quero louvar a Deus ao Senhor nesse dia, com muita gratidão no meu coração, por todas as coisas tremendas e maravilhosas, surpresas e presentes de Deus que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, né? Na vida de vocês. Eu sei que vocês também têm recebido muito do Senhor. Queira estar e esteja. É pela fé que você está. E eu creio, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mulheres, que coisa tremenda. Então eu quero aqui falar novamente. Nessa terça-feira e nessa quinta-feira, às 7 da manhã, eu vou estar aqui na direção do Espírito. O Espírito acabou de me dar aqui quentinha aqui antes de começar essa live. Um devocional, uma palavra revelada para começar seu dia na terça e na quinta-feira desta semana, às 7 da manhã. Amém? Então convida aí mais umas 3 amigas, esteja presente, né? Decida isso no seu espírito, de estar conosco, de estar, né, recebendo, né, através da minha vida aquilo que o Senhor Jesus quer entregar. Irmãos, nós temos, por motivo de muita alegria, né, tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, dentro de nós. Tudo que o Senhor tem operado na sua vida, que talvez ainda não se manifestaram. Você ainda não viu com seus olhos naturais tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus, por meio da edificação, da oração em línguas, por meio desse relacionamento que nós temos desenvolvido com Ele, tem construído dentro de você. Talvez você olhe para você olhe para a sua vida hoje, você olhe para o seu momento e você ainda não consiga ver naturalmente as mudanças. Mas eu quero aqui, como uma serva do Senhor, como uma filha amada do Pai, que tem experimentado da fidelidade, da bondade do Senhor. E a palavra de Deus diz, e esta é uma verdade sobre o caráter de Deus. Deus não age com favoritismo, irmão. Nele não há favoritismo, mulheres. É para todas nós que cremos. É para todas nós que entregarmos a nossa vida, que confiarmos. É para todas nós, mulheres de fé, que cremos no Senhor Jesus.
O favor é a graça. É esse favor imerecido mesmo. É esse favor que nos mantém, sabe, aquecidas, que nos mantém esperançosas, que nos mantém confiantes, que nos mantém firmadas. Na última live nós falamos aqui, né, sobre as resistências que nós encontramos na nossa caminhada de fé. Que às vezes há resistências terríveis que nós encontramos na nossa caminhada de fé. Sabe? Mas Paulo diz que é motivo de grande alegria, que haja em nós motivo de grande alegria quando nós passarmos por grandes aflições, por perseguições, que tem em nós, né, um espírito de agradecimento. Porque quando nós somos levados a esses lugares, né, quando os nossos processos de edificação, né, no Espírito Santo de Deus nos leva a esses lugares de pressão e de opressão, lugares onde nós vamos ter que decidir, lugares onde nós vamos ter que permanecer, lugares onde nós vamos ter que continuar, lugares onde a gente vai ter que colocar um gás a mais para alcançar aquilo que Deus tem. É nessas resistências que a nossa edificação, nós crescemos, nós avançamos, nós somos transformadas. A imagem de Deus é aquilo, coisas de nós vão e as melhores coisas de Deus vêm por meio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu hoje planejei começar essa palavra no Salmo 1. Mas antes de começar essa live aqui, o Espírito Santo falou comigo no Salmo 100. E ele trouxe essa palavra. Né? A Bíblia diz que do bom tesouro do coração o homem traz, né? O homem tira aquilo que precisa. Em determinado momento da sua vida, o homem tira, né, do bom tesouro do coração. Uma palavra revelada para o momento, para essa tarde, para esse momento que você está vivendo na sua vida hoje, né? Então eu quero declarar essa palavra e eu quero começar essa live aqui com muita gratidão no meu coração, com muita gratidão, com muito amor, com muita felicidade mesmo. E dizer para você, como diz lá no Salmo 100, adentrar essas portas, adentra esses lugares, adentra essas portas com ações de graça. Entre na presença do Senhor com o coração grato, irmãos. Com o coração grato, talvez é como eu disse aqui, talvez ainda você não tenha motivos oculares, visíveis para agradecer. Mas aquele que crê, aquele que anda no Espírito, aquele que confia, aquele que tem entregado a sua vida, aquele que verdadeiramente se entregou a Jesus, comemora antes, agradece antes, celebra antes. Tem um louvor de um grande homem de Deus que diz que há um cântico de alegria nos meus pés. Há um cântico de gratidão nos pés daqueles que confiam no Senhor, daqueles que adentram os lugares. Aqui no Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graça, e em seus pátios cânticos de louvor. Entrem, tem tudo a ver, irmãos, com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem construído dentro de mim, por meio da palavra, por meio do relacionamento, por meio das verdades espirituais, das quais o Espírito Santo tem confiado a mim. Sabe, vocês me perguntam muito se eu faço propósito, o que é que eu faço para me manter assim, irmãos, de verdade, verdadeiramente. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda, né, no conselho dos ímpios, e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Mas pelo contrário, Salmo 1, tem sua vida, né? Tem a sua vida na palavra de Deus e no conselho de Deus. E nessa palavra medita de noite. Irmãos, este então tem sido o propósito da minha vida. É a palavra de Deus, é me manter no Espírito. É me manter ligada, conectada, plugada nessa presença real, nessa verdadeira presença. Isso tem sido a minha dopamina. Sabe que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é dopamina verdadeira.
Ele é dopamina. Você sabe o que é dopamina? O hormônio da alegria. A presença do Espírito Santo. É a presença, é a consciência dessa presença. É a presença real desse Espírito. Essa edificação, sabe, que Paulo nos propõe. Quando ele fala assim, eu oro em línguas mais do que todos vós. Mas Paulo está falando para você de uma dopamina verdadeira. Paulo está te instruindo, te inspirando por meio das escrituras, das cartas paulinas, a orar em outras línguas, a se manter conectado no Espírito. Sabe, porque quando você orar, quando você perseverar, quando você ganhar seu tempo na palavra, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Ai de mim se não fosse essa poderosa palavra, se não fosse Jesus Cristo e esse vivo, morto e ressurreto. Ai de mim se não fosse o sangue de Jesus sobre a minha vida. Ai de mim se não fosse a graça e a misericórdia. Ai de mim, Senhor, se não fosse o seu amor. Ai de nós, se não é o amor de Deus. Se não é a bondade, a misericórdia, o perdão, a aceitação. Ai de nós, se não for esse incansável amor que nos persegue. Ah, o Senhor, Ele nos persegue. O Espírito Santo de Deus, pode parecer estranho para você o que eu vou dizer, mas o amor de Deus, Ele nos persegue. Ele nos persegue, Ele nos persegue. Para onde fugiria eu, Pai, da sua presença? Para onde iria eu, Senhor, longe de Ti? Pois só em Ti há palavras de vida eterna. É só na presença de Deus. É só nele. Por isso, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Mas, pelo contrário, tem sua vida na presença de Deus, tem o seu conselho no Senhor, tem o Espírito Santo de Deus como mestre da sua nova natureza. Quem tem sido o seu mestre? Quem tem sido o seu mestre? Será que o seu pastor é o seu mestre? Como Deus pode revelar? Como se o Senhor pode se revelar ao Senhor se você só tem o seu pastor? Um homem comum, um homem normal, como eu e você, como um único mestre. Não, irmãos. Nós teremos muitos mestres, mas o principal mestre, o mestre da nossa nova natureza, habita aqui dentro de nós. A unção do Espírito Santo. Ela é verdadeira e ela não é falsa. E a ela quem te guiará a todas as verdades. Porque todos nós estamos solícitos a viver em algum momento da nossa vida um engano. A confiar em homens. A viver a nossa vida baseada em pensamentos de homens. Não, irmãos. Eu tenho feito essa live aqui, mulheres. O Senhor tem me levantado na terra. O Senhor tem me colocado de pé todas as manhãs, o Espírito Santo, para dizer para você uma coisa. Não, a sua vida não pode estar pautada em coisas. Sabe, a sua vida não pode estar pautada, como eu falei para você, em dopaminas momentâneas. Em situações de felicidade momentânea. Mas a sua vida precisa estar pautada na verdadeira dopamina. Que vai trazer alegria perpétua, que traz paz, não essa paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Se eu e você, por causa da graça dele, do amor dele, não fomos capazes de nos submeter a essa palavra, a esse amor, e deixar com que ele seja o mestre, seja o principal mestre da nossa nova natureza, seja o principal mestre da nossa vida, seja o guia, aquele que vai nos guiando, que vai nos aconselhando. Bem-aventurado o homem que não tem a sua vida, que não tem conselho no ímpio, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Aleluia, aleluia. Porque todo bom conselho da nossa vida, tudo que nós precisamos para andar em fé e vencer essa jornada de fé está em Cristo, está em Jesus, mediante o Espírito Santo da verdade e a tua poderosa palavra. E nós oramos em outras línguas, e nós permanecemos orando em outras línguas, e nós continuamos intercedendo em português, e nós declaramos a palavra. E nós jejuamos, não para mudar ninguém, não para convencer ninguém,
Mas é para que o Espírito Santo da verdade seja cada vez mais presente, seja cada vez mais verdade em nós, para que Ele nos livre de toda a obra da carne que tem tentado roubar-nos da presença dEle. Ah, mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, mães, amigas, servas do Senhor. E eu sei que é muito poderoso, é muito tremendo tudo aquilo que nós temos vivido. São dias, né, de muitas pressões e opressões. Mas tudo isso, sabe, ansiedades, não. Deus não tem isso para nós. Deus não tem esse lugar, sabe, de pressão contínua, de opressão, de medo, sabe, de atividade mental, de pensamento acelerado para você. Deus não tem. Irmãos, Deus não tem. O que Deus tem para mim e para você é paz que excede todo entendimento. Porque o que Ele tem para nós é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E nesse lugar você anda em paz. Nesse lugar você anda com certeza. Você anda de cabeça erguida. Você pode sim ir atravessar dias difíceis. Eu atravesso dias muito difíceis. Dias muito desafiadores. Situações e circunstâncias também batem na minha porta. Mas o que tem me mantido de pé é a presença de Deus. É o lugar, sabe? É a dopamina verdadeira. É a dopamina, é o hormônio da alegria verdadeira, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, que é o Pai, que é a presença de Deus, que é essa conexão tremenda com o Espírito Santo de Deus por meio da palavra. Irmãos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Pelo contrário, tem a sua vida pautada no Senhor. A palavra é o seu conselheiro. O Espírito Santo é o seu conselheiro. É só nele, é só por meio dele, da palavra. Você pode tentar fazer tudo. Você pode arrumar o seu planner aí. Você que gosta de fazer planner. Você pode fazer tudo isso e tudo isso é muito bom. E tudo isso é favorável. Eu não estou dizendo para você não organizar o seu dia, a sua vida. Mas não tenha a sua vida pautada no conselho dos ímpios. Nas coisas deste mundo. Porque no dia mau, isso tudo vai ser como a madeira, palha e feno. Vai queimar, vai acabar, vai derreter, não vai fazer a menor diferença. Agora a edificação da sua vida, no Espírito Santo e na palavra. Sabe a palavra de Deus, a revelação da palavra, o alimento verdadeiro, a palavra de Deus e a presença de Deus. Ai, irmãos, eu quero te dizer, vindo o inimigo contra você, sabe? Quando o inimigo vier contra você, quando o dia mau chegar contra você, quando as resistências te pegarem no meio da sua jornada de fé, como os dias terríveis, talvez você vai estar como Pedro e Silas ali aprisionado. Talvez você vai se sentir aprisionado em lugares nas suas emoções. Mas eu quero dizer para você, quando esses dias baterem na sua porta, quando você se deparar com essas situações, quando você, como uma mulher de Deus que você é, precisar enfrentar o que verdadeiramente vai fazer a diferença na sua vida, é o tanto de Jesus que você carrega. É o tanto de Jesus que você experimentou. É o tanto do Espírito Santo de Deus que transformou a sua vida, o seu caráter. Sabe? E tem te colocado cada vez mais corajosa na presença de Deus. Cada vez mais corajosa diante dos inimigos. Quando o inimigo vier contra você, diz a palavra lá em Isaías, o Espírito do Senhor arvorará contra ele uma bandeira. Haverá uma bandeira com o sangue de Jesus Cristo. Sabe, que vai sinalizar, aqui não. Daqui você não passa. Aqui você não tem lugar. Porque quem está comigo é o Senhor dos exércitos. Aquele que nunca perdeu a batalha. E eu não falo dele só de ouvir falar, não. Eu não experimento, eu não falo dele só de experimentar, não. Eu falo dele porque eu tenho vivido uma vida com ele.
É Ele quem está comigo nos piores dias da minha vida. Nos maiores e piores dias da minha vida. No vale da sombra da morte. O Senhor tem estado comigo. Ah, o vento suave, o sussurro suave do Espírito Santo tem estado conosco nos dias mais abrasados dessas noites escuras. Mas não importa se o lugar onde você tem caminhado é um lugar de trevas. Não importa se você olha para a direita e você olha para a esquerda e o que você vê são trevas. Porque eu quero dizer sobre você, brilha a luz do Senhor, brilha a glória do Senhor. Sabe, Deus, Ele tem um lugar para nós de permanência. Deus tem um lugar para nós, aonde a nossa dura serviço, a nossa dura vontade. Sabe aquela vontade de desistência? Sabe aquela ação de desistir? Aquela emoção que sobrevém sobre nós nos dias escuros, que querem fazer você e eu desistir. Será que é só comigo, irmãos? Será que é só comigo que isso acontece? Sabe? Ah, sobre estes lugares, nesses dias escuros, sobre estas trevas, brilha a luz do Senhor, a glória do Senhor resplandece sobre mim, resplandece sobre ti. Aleluia! Não há quem te impeça de receber aquilo que Deus já declarou e já escreveu que você viveria, que você construiria, que você seria, os lugares aonde você iria, aonde você tocaria, que não seria você a tocar, mas é o Espírito Santo dele a tocar. Sabe, o encoar da sua voz. Não é o encoar da sua voz. É o encoar da voz do Senhor através da sua voz. Não tenha medo. Se levante em fé. Creia no Senhor Jesus e na força do poder dele. Eu estou aqui hoje em nome do Senhor dos Exércitos para dizer para você, permaneça. Há um lugar de permanecer. Permanecer. Já quero que você vai abrindo aí a palavra, lá em Atos 12, nós vamos ler um pouquinho de Atos 16, desculpa. E vamos lá na viagem missionária de Paulo. E vamos também aqui no Salmo 20. Como Deus falou e bradou, o Espírito Santo se revelou de forma tremenda essa semana, através dessas palavras na minha vida, através dessa meditação. Sabe, a meditação, ela vem gerando verdades espirituais, edificações do Espírito Santo em nós. A meditação na palavra, junto com oração em línguas, ela tem o poder de trazer essa palavra revelada para você. E como nós dissemos aqui no último sábado, isso vem como uma vestimenta espiritual, que vem no nosso número certo, na numeração certa, sabe? Que vem e nos veste de autoridade, vem e nos veste de plena confiança, vem e nos veste de permanência. Permanecendo. É ficando, é não desistindo, é indo pra frente, é não tendo medo, permanecendo. E muitas vezes permanecer, quando você está permanecendo, você não tem a mínima ideia de como a coisa vai acontecer. Sabe, uma coisa que eu tenho experimentado no Senhor é que nos momentos que eu permaneço crendo, no momento que eu permaneço orando, que eu permaneço louvando, que eu permaneço acreditando, que eu permaneço colocando toda a minha esperança no Senhor, é nesses momentos que eu sou surpreendida. Como Paulo e Silas, nós vamos ler aqui, foram surpreendidos. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e louvavam, permaneciam, a Bíblia diz. Eu vou ler aqui para vocês aqui em Atos 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas, olha que coisa tremenda. Atos 16, versículo 16, diz: certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Agora pula aqui, irmãos. Aqui nós estamos falando das viagens, né, missionárias de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo, que está aqui relatada em Atos 16.
Mas você começa a ler aqui desde o versículo 16, que é quando Paulo e Silas, né, vão parar numa prisão. E aqui eu quero né, trazer para vocês, por causa desse espírito que agia sobre aquela mulher, o espírito de adivinhação que estava agindo sobre aquela mulher, né, passando alguns dias, Paulo se irritou com aquilo. Paulo teve um discernimento espiritual do que estava agindo sobre aquela mulher. Né? E Paulo, no âmbito, sim, de autoridade, expulsa aquele espírito daquela mulher e manda com que aquele espírito cesse de falar. Mas, sabendo, né, os homens que estavam por trás daquele espírito maligno, sabendo que recebiam muito dinheiro por causa do espírito de adivinhação que estava naquela mulher, né, vai até as autoridades que estavam ali, né, e pedem satisfação a respeito de Paulo e Silas. E por causa disso, sem reconhecer, né, que eles eram cidadãos romanos, a Bíblia diz aqui em Atos 16, oh aleluia Jesus, versículo 26, por isso os colocou, aleluia, no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, versículo 25 de Atos 16, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Em outras versões diz assim, por volta da meia-noite, prevaleciam orando, permaneciam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Eles permaneciam, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que eles foram levados a um cárcere interno. Era um cárcere interno. O lugar aonde aqueles homens haviam jogado aqueles homens de Deus, Paulo e Silas. Durante a viagem missionária deles. Durante a jornada de fé deles. Homens vieram ali, interpeços, né? Situações aconteceram. Né? O dia mau chegou diante de Silas e de Paulo ali. E aquelas autoridades da época, junto com aqueles outros que promoviam aquela mulher e que ganhavam dinheiro à custa daquela mulher, jogaram eles ali na prisão. Mas o que eu quero que você entenda é que ainda que eles estivessem presos, ainda que as situações deles eram contrárias, mas eles permaneciam. Eles permaneciam crendo, eles permaneciam na jornada da fé. Havia aí uma situação clara, de um impedimento claro, de uma resistência clara contra a vida deles. Mas a Bíblia diz aqui que eles não cessaram, eles permaneceram orando e louvando. Eu quero dizer algo do Espírito Santo de Deus para você. Eu sei que a coisa está estreita. Eu sei que os dias estão passando, eu sei que as coisas têm acontecido e os dias estão estreitos e parece que o que Deus falou não vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, permaneça. Há um segredo de fé, há um segredo do de repente no permanecer. Há um segredo do de repente no permanecer em fé, crendo. Aleluia. E aí a Bíblia continua a dizer aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam cantos e hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Deixam com que todos ouçam. O seu louvor invade o céu, invade a terra. O que você tem passado tem sido testemunho vivo da presença de Deus para muita gente. Outros estão vendo que você está no meio da batalha, no meio do campo de guerra, no meio da situação. Você tem enfrentado talvez os piores dias da sua vida. Mas você tem permanecido. Você está crendo. Você está de pé. A palavra e o Espírito tem sido a lâmpada e a luz que ilumina os seus pés e o seu caminho. E a Bíblia diz em Atos 16, 26, a palavra de Deus diz que de repente houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão, oh aleluia Jesus, oh glória a Deus, foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aleluia.
Foi de repente. Foi no permanecer. Foi na permanência de fé. Foi no permanecer se edificando na oração em línguas. É no permanecer se edificando por meio da instrução da palavra. Por meio do mestre da sua nova natureza. Bem-aventurado o homem que não se assenta, que não tem o conselho, né, da sua vida nos ímpios. E nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Mas pelo contrário, tem a sua vida pautada no Senhor. Tem a sua vida na palavra. É para a palavra que você tem que correr. É na palavra que está a força que eu e você precisamos para permanecer. Irmãos, não importa o tanto que você entende. Não importa nem o tanto que você sabe ler. O que importa é que o Espírito Santo está com você. E se esta palavra é para você, e quando você se assentar junto com o Espírito, com a palavra, eu quero te dizer isso com toda a autoridade e confiança que eu tenho no Senhor. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu grau de entendimento, não importa se você é novo convertido ou se você já tem, 30 anos de igreja. O que importa é a sua fé. O que importa é a sua confiança. É seu nível de permanência. Sabe? É quando as resistências, as pressões, as opressões não estão fazendo mais diferença. Porque quando nós estamos edificados no Espírito, irmãos, eu falo que eu sou furada de bala. Quem me conhece sabe que eu tenho esse dizer. Eu sou furada de bala. Meu couro é grosso. Quem muito experimentou de Deus. Quem viveu grandes coisas com o Senhor. Quem viu a mão poderosa de Deus nos grandes livramentos de sua vida, sabe do que eu estou falando. E se você ainda não experimentou isso, é para você também. E eu declaro sobre você essa experiência, eu declaro sobre você essa verdade. Porque são as verdades espirituais estabelecidas em nós, por meio da edificação do Espírito e por causa das realizações, as manifestações de Deus na sua vida. Que você sabe porque sabe que Deus está nesse negócio. Então eu tenho certeza que quando Paulo e Silas estavam ali resistindo, permanecendo, eles não estavam ali resistindo e permanecendo porque eles não estavam com medo ou não tinha sobre eles nenhum tipo de dor. Não, irmãos. É porque eles sabiam que o que estava com eles era muito maior do que aquele momentâneo momento ali. Sabe? De desafiadoras situações. Foi essa força, foi esse poder sobrenatural chamado Espírito Santo. O Espírito da fé que manteve eles ali firmes. Que mantém vocês aí firmes diante dessa traição, diante dessa carta de divórcio, diante dessa falta de dinheiro, diante desse diagnóstico, diante desse abandono. Sabe, eu sei que tem mulheres aqui atravessando vales. E aonde muitas vezes você olha e pensa, Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Pois eu quero dizer para você, permaneça, porque o Espírito Santo tem acesso, sim. E Ele está vendo tudo. E Ele está a compilar tudo. E Ele é a melhor pessoa, o Espírito Santo. Sabe, para colocar toda essa casa, essas situações que estão fora do lugar, no lugar. Ele é o especialista em libertação. Em abrir cativeiros, em fazer como disse a palavra aqui em Atos 16, em fazer tremer os alicerces. Eu quero te dizer, alicerces serão abalados por causa do poder de Deus, por causa da fé, da confiança, sabe, da entrega que eu e você temos tido ao Senhor. Não se preocupe, não serás envergonhada, nem se lembrará do oprório da sua mocidade. Porque o Senhor, Ele é o seu marido. Antes de você ter um marido natural, o Senhor é o seu marido. É Ele, é quem cuida de você. E quando o profeta Isaías está lá em Isaías 54 falando isso, ele está dizendo, né? Ele colocou essa figura de marido como alguém que cuida, como alguém que protege, como alguém que toma a frente, como alguém que sustenta,
como alguém que providencia. Então, quando o seu marido natural não estiver sendo capaz de suprir as suas necessidades, eu quero te dizer que existe um marido soberano, sobrenatural, que é Jesus, que é Deus Pai, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o amigo inseparável Espírito Santo de Deus. Mulheres, mulheres, se nós soubéssemos, se nós tivéssemos o pleno entendimento e a plena clareza de que o que está conosco é maior do que tudo. Sabe, é quando o rei Senaqueribe estava ali. É quando aquele homem, né, quando o homem de Deus estava ali. E o exército de Senaqueribe, o mal, estavam cercando de um lado e de outro lado, e da frente, pela esquerda, e eles se viam cercados. E ali o homem de Deus teve uma revelação da palavra e disse ao menino: abre os olhos espirituais, olhai de vede. Abre os seus olhos espirituais, mulher, e vede o livramento que hoje o Senhor te dá. E ali aquele menino avistou, né, o exército espiritual que estava com ele. Então você não precisa de muitos anjos. Um anjo sozinho, somente um anjo. A Bíblia diz que foi só um anjo que destruiu todo aquele exército, que pôs aquele mal, que pôs aquele plano das trevas por fim. Por causa da fé, por causa da permanência daquele homem de Deus, Eliseu, e o menino Geazi, que ali estava. Os alicerces serão abalados, grilhões. Eu ouço como se grilhões e correntes fossem quebradas agora. Algemas espirituais, cegueira, espírito de engano, caíssem na vida de pessoas aqui nessa tarde. De pessoas da sua família, da sua vida, de mulheres que aqui estão ouvindo essa live, que vão ouvir essa live aqui depois. E eu quero terminar essa palavra tremenda lá no Salmo 20, né? Nessa oração tremenda que está lá no Salmo 20, nessa declaração de fé, de permanência. Sabe, é como se eu pudesse ouvir Paulo e Silas declarando essa palavra. É como se eu pudesse, né, por meio da minha fé, ouvir Paulo e Silas ali naquela prisão do pátio interno, né, amordaçada as suas mãos, amordaçada os seus pés. Eu pudesse ouvir, sabe, a voz deles, quando eles, e aqui eu tô parafraseando, tá, irmãos? Eu estou falando isso aqui pela fé. É como se eu pudesse ouvir toda essa semana. O Espírito Santo me trouxe verdades espirituais acerca desta palavra, sabe? E eu me vi no Espírito, sabe? Ouvindo Paulo e Silas, quando o Senhor me levou para essa palavra do Salmo 20, né? Que diz assim: oh, palavra gloriosa, oh, salmo poderoso, né? Salmo de Davi. O Salmo 20. Peraí que nós vamos ler. Eu sei o que diz, mas eu quero ler com vocês aqui. Eu sei exatamente, porque essa palavra está como uma chama acesa no meu coração. Aleluia! É uma oração de pedição. Mas ao mesmo tempo, né? É uma oração, é uma declaração de fé e amor. O Salmo 20. E eu quero ler aqui desde o começo, mas eu vou enfatizar aqui o versículo revelado do qual Deus falou comigo. E eu pude, né, imaginar, e eu pude ver com os olhos espirituais, né, quando Paulo e Silas permaneciam ali naquela prisão. E eu creio, pela fé, que eles encoavam, sabe, louvores a Deus. A Bíblia diz que eles oravam e encoavam louvores, né, eles permaneciam louvando, né, e os salmos são louvores. Os salmos são louvores de Deus. Ele diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal.
Que de seu santuário ele envie socorro e de Sião fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos, para os seus sacrifícios. Que ele conceda, versículo 4 do Salmo 20, os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Valerá a pena, valerá a pena. Permaneça, permaneça crendo que valerá a pena. Valerá a pena. Você que não ouviu essa live desde o começo, assista. Deus vai falar, vai bradar, o Espírito Santo de Deus vai trazer reconforto, vai trazer um bálsamo dele para a sua vida, vai trazer consolo, misericórdia. O Deus, o Pai das misericórdias, de todas as consolações. Versículo 5 do Salmo 20. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda às tuas orações, a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido. Aleluia! Ele responderá de seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Tenha certeza disso. E agora esse versículo que eu creio, foi essa palavra que o Senhor do bom tesouro do meu coração trouxe para mim toda essa semana, né, que virou uma declaração de fé aqui, de verdade. Mas alguns confiam em carros de guerra. E algumas versões falam, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Tais nações perdem forças e caem, mas nós nos levantamos, nós que confiamos no Senhor, nós que não temos a nossa vida no conselho dos ímpios, mas que pelo contrário, temos a nossa vida na palavra e no Espírito Santo de Deus. Nós levantamos e permanecemos firmes. Diz o versículo 8. Tais nações perdem as forças e caem. Mas nós nos levantamos e permanecemos. Permaneça. Há um segredo no permanecer. Alicerces serão abalados enquanto eu e você permanecemos na torre de oração e na adoração. Alicerces serão abalados. A luz do ímpio se apagará. A luz do perverso sumirá. Mas sobre ti brilhará a glória do Senhor. Sobre nós os que cremos, sobre nós os da fé, sobre nós que vivemos a vida no Espírito, sobre nós que temos tido o Espírito Santo de Deus como mestre da nossa nova natureza. Aquele que tem nos aconselhado, aquele que tem dirigido os nossos passos, aquele que tem nos guiado a todas as verdades. Não há como errar, irmãos. Não há como perder. Mas tome muito cuidado. O espírito de engano, do engano, sabe, da soberba, o espírito de orgulho, o trapo de imundície, chamado justiça própria. O sutil engano tem levado a muitos. Tem sido muitas vezes coletivo, sabe? E eu quero aqui dizer para você, baseie a sua vida na palavra de Deus. Se você não tem, sabe? Se você não tem um lugar onde medir, se isso que está vindo no seu espírito, que isso que está vindo como verdade na sua vida, é mesmo a verdade de Deus, vá para a palavra. Seja a palavra de Deus a forma primária e jamais errônea de Deus nos guiar. Quando você... Talvez, se você ainda não tem certeza absoluta do seu testemunho interior. Se você, talvez ainda muito energizado pelas coisas, vontades da sua alma, não sabe ainda distinguir se esse pensamento, se essa vontade, se esse caminho, se essa direção é do Senhor, é de Deus, se volte para a palavra. Mas tome muito cuidado para que você não caia no engano. Sabe, eu ouvi uma palavra do David Roberts essa semana, tremenda, falando sobre o engano. Onde ele disse, se o engano tem sido capaz
sabe, de derrubar grandes líderes. O seu próprio líder, quanto mais você. Quanto mais eu e você. Pessoas como nós. Pessoas com o mesmo amor, com o mesmo compromisso. Sabe, em Cristo Jesus. Tem se desviado pelo caminho mau. Por conta das energias da alma. Sabe? Com voz de que é espiritual. Tome cuidado, irmãos. Tome muito cuidado com sutis enganos. Sabe? Com as propostas da sua alma. Com as propostas, sabe, mirabolantes que tem vindo à sua mente. Se estas coisas não são pautadas nos princípios da palavra de Deus, corre, meus irmãos. Corre, mulheres. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Sabe? Se por um lugar ele vem por 7, ele vai ter que fugir de vocês. Ele foge da minha vida. Porque a palavra de Deus é um guia, um socorro. O Espírito Santo, a oração em línguas, ela tem esse poder de nos tornar cada vez mais edificados e nos fazer cada vez mais sensível, sabe, às verdades estabelecidas pelo Espírito Santo de Deus. Mas não te julgue melhor do que os outros. Porque você fala em outras línguas. Porque você fala, né, sei lá quantas horas em línguas. Sabe, seja humilde. Seja obediente. Sabe, faça calar as outras vozes do seu espírito. Deixe com que o Espírito Santo de Deus plane sobre você, se assente, sabe? Até que você tenha paz absoluta sobre algumas situações da sua vida, sobre algumas decisões que você precisa tomar. Não tome decisão alguma. Não faça coisa alguma. Não fale coisa alguma. Mas espera a paz de Cristo, né? Que a Bíblia diz que é o árbitro entre nós, de nós, né? No nosso coração. Seja absoluta no seu coração. Para que não haja margem de erro. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Hoje, aqui nessa tarde, para mim, para você. Para que não haja margem nenhuma de erro. Para que não haja erro algum. Para que não haja dolo, para que não haja dano, para que não haja prejuízo, decepção, para que você não se arrependa lá na frente. Sabe? Faça com que as energias da sua alma morram. Por meio da oração, da sua fé, de uma vida, sabe, aconselhada pelo mestre da sua nova natureza, o Espírito Santo de Deus. Pela palavra, sabe, se afaste da mesa dos escarnecedores. Se afaste dos conselhos dos ímpios. Não pague para ver. Sabe, muitas de nós temos pagado para ver. E muitas vezes acreditamos que Deus está conosco. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Que todas nós possamos ter, né, passar pelo filtro do Espírito Santo. Todas as intenções do nosso coração. Sabe, que haja em nós arrependimento genuíno. Que haja em nós arrependimento verdadeiro. Que o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo pecado, nos lave, sabe, por dentro e por fora. Nos purifique de todo mal. Sabe? Hoje Deus fala nessa tarde com mulheres aqui que tinham planos, sabe? O Senhor está me dizendo, há uma nota muito forte no meu espírito, de mulheres aqui que já tinham um plano estabelecido, da qual elas iriam agir, fazer assim assado. E eu quero dizer para você, essa voz não é a voz de Deus. Essa voz que tem falado dentro do seu coração e tem te trazido inquietação, sabe? Ansiedade, medo, palpitações. Não é a voz de Deus. Não é a voz do Espírito Santo de Deus. E aqui eu falo com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Tira um tempo de oração e de jejum, minha irmã. Porque havia uma armadilha terrível preparada para que você caísse. E você ia cair, viu?
E você ia ser muito envergonhada. Mas o Senhor hoje diz para você, há livramento para você. Porque eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajudinha. Eu não preciso do toque, sabe? Do seu dedo ali naquele WhatsApp. Eu não preciso que você fale em meu nome em nenhum lugar. O Espírito Santo de Deus brada sobre duas mulheres aqui. Livramento nessa tarde. Sabe, isso ia ser para você morte e dor. Vergonha. Sabe, isso é energia da alma. Isso é um plano de fuga da sua alma. Porque é no permanecer na sua jornada de fé, crendo em meio às humilhações mesmo. Só são exaltados aqueles que sabem ser humilhados. Então não pense você que com você e comigo será diferente, não. Porque não vai ser. Não será. Ou você toma uma decisão hoje e se volta para o Espírito Santo de Deus. Fecha a sua boca. Exerce o ministério da boca fechada. Sabe, eu vejo um anjo do Senhor aqui, com a espada desembainhada, por amor dele mesmo, guardando a vida de algumas mulheres aqui. Do engano da sua alma. Sabe, de desejos que não são de Deus. Essa voz que você está ouvindo, eu volto a repetir aqui. No poder do sangue de Jesus, essa voz que está te levando a falar algumas coisas e está querendo que você faça alguma coisa, não é a voz de Deus. Dê um passo para trás. Eu vejo claramente você retrocedendo, se arrependendo. Sabe, Deus trocando as suas vestes. Se for necessário, se redima. Sim. Se for para sua própria consciência, se redima sim, com palavras. Mas em nome de Jesus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu faço menção do nome do Senhor Jesus. E eu sei que essas nações, mas elas cairão. Mas nós somos levantados, fortalecidos e permanecemos em Deus crendo. Meu Deus, houve um grande livramento aqui. Sabe? Volte atrás. Não tenha vergonha de voltar atrás quando você estiver errada. Mas não prossiga com um plano que não está pautado na palavra de Deus. Que não está pautado nos princípios de Deus. Se prejudica alguém, irmãos, com toda certeza Deus não está nisso. Se alguém sairá prejudicado com isso, com toda certeza, essa voz que você está ouvindo é a voz da sua própria alma a gritar. Faça algo, faça assim. Eu vou fazer assim, eu vou te colocar lá. Cuidado. Que isso pode ser como esse espírito que esteve na jornada de Paulo. Um espírito que reconhecia Paulo e Silas. Um espírito que gritava, eles são homens de Deus. Mas Paulo lhe discerniu, cheio do Espírito Santo, que aquilo era um espírito de adivinhação. Há uma grande diferença do espírito profético para o espírito de adivinhação. Cuidado. Eu sei que Deus bradou aqui nessa tarde, um grande livramento. Você que vai ouvir essa live depois, Deus te abençoe e te guarde. Sabe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até aqui o Senhor tem estado conosco, Ele continuará conosco. Então, para lembrar vocês, nessa semana, terça e quinta, às 7 da manhã, né? Não só no sábado, no outro sábado eu vou voltar aqui às 17 horas. Mas essa semana, às 7 da manhã, nós estaremos aqui, espalha essa notícia. Né, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que o Senhor fará nesses 2 dias, mas eu me disponho a estar aqui às 7 horas da manhã, aqui ao vivo, aqui no Instagram. Depois essas palavras vão pro meu canal no YouTube e você vai poder compartilhar, sabe, começando o dia, trazendo uma palavra, um direcionamento, um devocional pro seu dia, mulher. E Deus tem plano nisso.
E eu só sou aqui obedecendo. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana maravilhoso, que você seja cheia cada dia mais da presença de Deus, que você seja instruída pelo Espírito Santo da verdade. Você homem também que me assiste, que fala comigo, essa palavra também é para você. Amém? Porque em Deus não há homem e mulher, né? Mas há um espírito de varão, varonidade, de força, de permanência sobre nós que cremos. Né? O Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós. Mulheres, quero pedir para vocês que orem por esse encontro poderoso que vai acontecer. Ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro final de semana de maio. Nós estamos aqui, né, nos adequando a esse novo lugar, a agenda dessa mulher gloriosa que o Espírito Santo é que trouxe, é que moveu, porque as coisas no Mulheres Ajudando Mulheres é assim. É debaixo da direção do Espírito. Não é quem quer, não. É quem o Senhor quer. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela confiança. Tenho certeza que você recebeu a sua porção hoje para o seu dia. Você recebeu algo que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Talvez você estava prestes a cair, sabe? Você estava prestes a perder tudo. Agora, bem no finalzinho do processo. Mas Jesus me trouxe aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus, para te dizer, não tenha medo de voltar atrás, sabe? E permanecer. E continuar mais um pouquinho. E não tomar essa atitude que você ia tomar. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, Jesus. Amo vocês. Até terça-feira, 7 da manhã. Terça e quinta nós vamos estar aqui, 7 da manhã. Liberando a palavra que o Espírito Santo me dê. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês.